cartas às 7 igrejas do livro do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 14. Acompanhe com atenção na sua Bíblia ou na Bíblia do seu irmão do lado. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, não és nem frio, nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18: aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra e juntos vamos aplaudir com força a poderosa palavra de Deus. Olha aqui para frente um instante, meu irmão. Quando falamos da segunda vinda de Cristo, quando falamos da parousia do Senhor, nós estamos tratando de acontecimentos relacionados a uma área de estudos da teologia, que é a escatologia. A escatologia significa justamente o estudo dos últimos acontecimentos. Poderíamos dizer que a escatologia compreende-se por questões de fé, entender a morte, o purgatório, o inferno, o céu. Contudo, para que nós possamos entender os últimos acontecimentos, a plenitude da manifestação do reino de Deus, através da vinda gloriosa e majestosa de Jesus, nós precisamos ter uma certeza. Perguntem para mim, vamos lá, vocês juntos: qual, Ricardo? Tem que me convencer a dizer, vamos lá, bem forte: qual, Ricardo? Uma certeza muito importante, que o centro de todos esses acontecimentos, o centro da nossa esperança, é Cristo ressuscitado. Cristo é ressuscitado, Ele é o sentido, é a esperança. Cristo ressuscitado é a chave para entender todos esses acontecimentos últimos
esta realidade escatológica da morte, do céu, do inferno e do purgatório. Nós precisamos entender que tudo isso não pode nos causar medo, mas tem que despertar em nós a esperança. Tem pessoas que quando fala da morte, a pessoa fala assim: ai, cruz credo. A morte, para nós que cremos com a fé da igreja, a morte para nós que temos Cristo como centro da nossa esperança, a morte não nos causa desespero. Sim, lamentamos perder quem amamos, justamente porque amamos, mas precisamos entender, irmãos, que a morte, ela não é o fim. A morte é para nós desejo vivo de Deus, alma imortal. A morte é para nós a grande passagem. A morte para nós é a grande Páscoa. Quando nós aprendemos sobre a Páscoa judaica, a Páscoa cristã, o que é a Páscoa para nós, se não a passagem? Para os hebreus, a Páscoa, a passagem da escravidão para a liberdade. Para os cristãos, Novo Testamento, a Páscoa, a passagem da morte para a vida. E para nós, igreja, a Páscoa particular de cada um de nós é justamente a passagem desta realidade corpórea, tenda provisória, para a morada celestial. Santa Teresinha, do Menino Jesus, doutora da igreja, ela que nos deixou um grande tesouro espiritual, que é a pequena via, em tudo amar. Dizia Santa Teresinha: a minha vocação é o amor. Santa Teresinha, ela dizia assim, inclusive, esta frase dela se tornou um livro. Ela dizia: não morro, entro na vida. Aqueles que não têm Cristo ressuscitado como o centro da sua esperança, vão se desesperar na hora da morte. Aqueles que não entendem que a morte é a passagem, é a Páscoa, se desesperam, deixam de viver, porque não acreditam no ressuscitado. O apóstolo Paulo escreve na carta aos Coríntios que Cristo ressuscitado, Ele é a primícia daqueles que creem. Cristo ressuscitou para que nós possamos também ressuscitar. Então, falar dos últimos acontecimentos, da parousia do Senhor, falar sobre a escatologia, sobre morte, céu, inferno e purgatório, só terá uma conotação de esperança, esses assuntos, se nós tivermos Cristo ressuscitado como a chave de tudo isso. Amém, irmãos? Dá um sorrisão por mão do lado e fala assim: Cristo é a chave dos últimos acontecimentos da sua vida. Diga para Ele: oh glória! Nós não podemos ter medo. Aliás, é o mundo que faz a gente temer a morte. Já percebeu como que o mundo, ele interpreta a morte? O mundo ensina que quando a morte vem buscar alguém, como que o mundo materializa a morte? Alguém de roupa preta, não é assim? Com um capuz preto, com uma foice na mão. Você se assusta? Está fazendo aqui? Eu vim te pegar. O mundo, ele dessacraliza aquilo que é tão sagrado quanto a nossa Páscoa. Quem já assistiu desenho animado, né? Tom e Jerry, Pica-Pau, as garrafas de veneno, elas sempre têm um rótulo, não tem?
uma caveira, com 2 ossinhos assim. Quando você chega perto de uma rede de alta tensão, tem ali a tensão, perigo de morte. E a gente vai vivendo num mundo que parece que a morte é a coisa mais horrível. Parece que as pessoas querem viver aqui para sempre. Não, irmãos, nós somos criados para o céu. Santo Agostinho diz: enquanto minha alma não descansar, não repousar em ti, não encontrarei repouso e descanso. Olha que interessante, quando os cachorros, os cães farejadores da Polícia Federal querem procurar um assassino, olha só, um procurado, o que eles fazem? Eles pegam uma roupa do procurado, olha só, eles colocam no focinho do cão farejador, o cão cheira aquela roupa, ele grava ali, né? Grava aquele cheiro, e ele começa a procurar, e ele sai correndo, e ele vai farejando, fareja ali, fareja, e ele só para de procurar a hora que ele encontra. Eu quero dizer para você que está aqui, na tua alma está marcado o cheiro do céu, e a tua alma só vai parar, só vai encontrar descanso quando você encontrar o perfume da morada celeste. Não há felicidade nesta terra, porque a plena felicidade está no céu. Nós não podemos ter medo da morte, nós não podemos ter medo dos últimos acontecimentos. Olha só, nós lemos o livro do Apocalipse, e muitos, quando tomaram este livro, pensou: meu Deus, Apocalipse. Foi nos passado uma mentalidade errada sobre esse livro. Os mais antigos, né? Meu pai e minha mãe, os meus avós diziam que eles nem liam o livro do Apocalipse, tinha medo. E na verdade, o livro do Apocalipse é um livro profundamente escatológico, cheio de símbolos, uma linguagem apocalíptica, de revelação, mas é um livro que trata, através de uma cronologia, de toda a história de salvação, principalmente dos acontecimentos últimos: morte, céu, inferno, purgatório. A vinda de Cristo, irmãos, não é para termos medo. Teme aquele que não vive a santidade, esse deve ter medo do julgamento. Mas para aquele que caminha no Senhor, que tem Cristo ressuscitado como centro da tua vida, a morte e a vinda, a parousia de Cristo, ela é esperança. Eu quero dizer para você que está aqui, a vinda de Jesus é o cumprimento amoroso de Deus, de toda a plenitude do seu reino. A vinda de Jesus é o carinho de Deus para a humanidade, é a libertação plena da nossa vida. E esta vinda de Jesus, ela possui 4 características. Faz assim comigo, assim, ó. 4, todo mundo, vamos lá. Todo mundo juntinho, vamos lá. Quantas características possui a parousia do Senhor? Ih, não estou ouvindo, vamos lá, quanto? Pode ser mais forte, quanto? Olha para o teu irmão, fala para ele. Para o irmão do outro lado, fala para ele. 4. Grave no seu coração, ou você que está anotando, eu vou falar quais são essas 4 características. Primeira, a vinda de Cristo é um futuro absoluto. Primeiro, a vinda de Cristo é um futuro absoluto. Segunda característica, a vinda iminente de Cristo, a parousia de Cristo, é um futuro que vem.
é um futuro absoluto, é um futuro que vem. Terceira característica, é um futuro que já se faz presente. É um futuro que já se faz presente. E quarta característica, é um futuro que exige uma resposta humana. Vou explicar cada uma delas. Olha aqui no meu olhinho. Primeira característica da vinda, da parousia de Cristo, deste futuro, dos últimos acontecimentos, das realidades escatológicas. Primeiro, é um futuro absoluto. O que significa isso, Ricardo? Significa que todos nós planejamos o futuro, sim ou não? Planejamos. Ontem você, antes de dormir, você planejou o dia de hoje. Você separou a sua roupa, passou, deixou arrumada. Você preparou o seu celular para despertar. Você preparou o seu futuro. Quem deixou o marido em casa fez a comida para ele, para os filhos. Você planeja. E nós vivemos assim, planejando os nossos futuros. Contudo, eu tenho certeza que muitos que planejaram ontem estar aqui hoje, não vieram. Por quê, Ricardo? Porque o futuro humano planejado por nós, ele nem sempre se realiza. É ou não é? Claro. Existem muitas vezes acontecimentos que impedem essa realização, imprevistos. Por quê? Porque é um futuro planejado humanamente. E olha que interessante, hein? O nosso futuro, depois que acontece, se torna passado. E durante ele acontecer, ele é o presente. Os nossos futuros terminam, os nossos futuros passam. Mas a vinda de Cristo, ela é um futuro absoluto. Ou seja, diante de muitos futuros, previsões, planejamentos humanos, familiares, planejamentos das nações, econômicos, políticos, planejamentos globais, mundiais, coalizões entre nações, determinações da ONU, diante de previsões de futuros galácticos. Olha, quantos planejamentos, quantos futuros. A única coisa que existe de certeza e de absoluta na face da terra é que Jesus Cristo voltará. A única. Esse é o único futuro absoluto. Porque tudo o restante pode ou não acontecer. A vinda de Cristo é um futuro absoluto. Amém? Segunda característica, o futuro, os acontecimentos últimos, a vinda de Cristo, a parousia, é um futuro que vem. Normalmente, na nossa vida, nós vamos ao encontro do nosso futuro. Você estava em casa ontem, planejou o seu futuro, estar aqui hoje, e você veio ao encontro do seu futuro. E quando nós vamos ao encontro do nosso futuro, enquanto o vivemos, ele é presente, e depois que ele se realiza, se torna passado. A vinda de Cristo, a parousia do Senhor, não é um futuro que nós vamos até ele. A vinda de Jesus é um futuro que vem ao nosso encontro. É Cristo que vem. Não é o futuro que nós vamos, é um futuro que vem. Sim, é Cristo que vem até nós. Por isso rezamos Maranata. Sim, Ele vem. Ele vem. Nós cantamos isso no louvor, né? E Ele vem, e Ele vem saltando sobre os montes. Não cantamos assim? E Ele vem,
e ele vem saltando sobre os montes, e os seus cabelos, vamos lá, e os seus cabelos são brancos como a neve, e os seus olhos, vamos lá, e os seus olhos, e os teus olhos a fogo. Irmãos, ele vem, mas ele não vem somente com cabelos brancos, ele não vem somente com olhos de fogo, ele vem trazendo algo novo. A vinda de Cristo é um futuro que vem, é um futuro absoluto, e Cristo vem ao nosso encontro. Maranata, vem Senhor Jesus, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele vem trazendo algo novo para nós. Sabe o que Jesus vem trazendo para nós? Oh aleluia, Ele vem trazendo para nós novos céus e nova terra. Sim, passará esta terra, passará, sim, e Ele vem trazendo para nós aquele lugar que Ele prometeu. Por isso a vinda de Cristo é um futuro absoluto, a única certeza deste universo. A vinda de Cristo é um futuro que vem, e a vinda de Cristo é um futuro que já se faz presente. Como assim, Ricardo? Nós podemos saborear o novo que Ele traz para nós quando nós comungamos Ele na Eucaristia. Nós podemos experimentar o novo que Ele traz quando nós o buscamos na manifestação poderosa do Espírito, que são os sacramentos. Nós podemos experimentar o novo que este futuro absoluto vem e nos traz quando nós perdoamos, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós renunciamos tudo, família, irmãos, para tomar a cruz e seguir. A vinda de Cristo é um futuro absoluto, é um futuro que vem, e é o futuro que já se faz presente. E quarta e última característica, é um futuro que exige uma resposta humana. É um futuro, mas que somos chamados a dar uma resposta hoje. Às vezes o meu filho pergunta para mim: pai, eu estou precisando de uma mochila nova, a minha quebrou. Eu falei: filhão, calma, vai entrar as férias agora. O ano que vem a gente pensa nisso. Olha só, o ano que vem é o futuro, e eu estou me preocupando com o futuro no futuro. Mas a vinda gloriosa de Cristo é um futuro que exige uma resposta nossa hoje. Ricardo, qual é a resposta que eu tenho que dar a Deus? Ou nós somos quentes, ou nós somos frios, porque mornos seremos vomitados na parousia do Senhor. A carta a Laodiceia é uma carta apocalíptica destinada a uma cidade muito próspera, rica em mineração como ouro, rica no comércio, porque Laodiceia possuía uma localização portuária favorável, rica na venda de roupas, fabricação de remédios, principalmente o colírio. Então Jesus quer falar a Laodiceia, e logo no versículo 14 começa assim a palavra que nós lemos: eis o que diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus Cristo. Vou perguntar e vocês respondem, vamos lá. Quem é o Amém? Quem é o Amém? Quem está falando aqui é Jesus Cristo. Eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quem é a testemunha fiel e verdadeira?
Eis o que diz o princípio da criação. Como diz São João no seu capítulo 1 do Evangelho, tudo foi feito por Ele e para Ele. Quem é o princípio da criação de Deus? É Jesus Cristo. Ele está dizendo para Laodiceia: Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Lembra que nós cantamos? E nos seus olhos há o quê? Há fogo. Os olhos de fogo da visão de João no Apocalipse capítulo 1 e 2 simbolizam de maneira apocalíptica a onisciência de Deus, porque o fogo tudo penetra. Deus conhece as nossas obras, amém? Repete comigo assim: Deus conhece as minhas obras. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus sabe de tudo. Meu Deus, Deus sabe das tuas obras. Deus conhece aquilo que é oculto aos homens. Deus sabe aquilo que fazemos escondidos, aquilo que sentimos na solidão do quarto, pensamentos que temos, atitudes. Deus sabe, porque Ele está falando a Laodiceia, e Ele fala a nós nesta manhã: eu conheço as tuas obras. E Laodiceia era uma cidade que confiava na sua prosperidade, na sua riqueza. Por isso Jesus fala para ele, Jesus, o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação. Jesus fala para Laodiceia: eu te aconselho, Laodiceia, a comprar ouro de mim, provado a fogo. Eu te aconselho a vestir-se de roupas brancas. O que significa as roupas brancas? A santidade, a fidelidade. Olha, Laodiceia, você precisa de colírio. Fabrica colírio, mas não está enxergando claramente. Por quê? Porque Laodiceia era uma igreja morna. E por isso Jesus fala para Laodiceia: reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. São duas coisas na vida espiritual que andam profundamente ligadas: o arrependimento e o novo ânimo. Não tem como tomarmos novo ânimo se não fazermos automaticamente a experiência do arrependimento. Por quê? Porque é uma dualidade na vida cristã: deixar o homem velho e se revestir do homem novo. São Pedro, primeiro Papa, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, depois que ele ficou cheio, pleno do Espírito Santo, ele fez uma grande pregação depois de abrir a porta do cenáculo. E as pessoas, diz a palavra é esta: as pessoas que ouviam Pedro ficaram compungidas, ficaram incomodadas, a palavra é esta, e perguntaram para Pedro: Pedro, o que devemos fazer agora? Então Pedro disse: arrependei-vos e recebam o batismo em nome de Jesus. Por isso Jesus fala a Laodiceia: reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. A vinda de Cristo está próxima. A vinda de Cristo está próxima. E olha como Cristo iniciou a sua pregação nos evangelhos: arrependei-vos, porque o reino de Deus está no meio de vós. Arrependei-vos, essa era a pregação de Jesus. Arrependei-vos, arrependei-vos. São João Batista: arrependei-vos. Os apóstolos: arrependei-vos. A igreja diz hoje: arrependei-vos. Arrependimento, quebrantamento, renunciar à vida velha, mortificação da carne. Gálatas capítulo 5, versículos de 1 em diante. Irmãos, nós precisamos viver no Espírito, e se vivemos no Espírito, precisamos andar no Espírito.
O apóstolo São Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5: aqueles que são da carne gostam do que é carnal, mas aqueles que são do Espírito gostam, buscam, almejam, farejam aquilo que é do Espírito. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Aí você me pergunta: Ricardo, por que existe essa nomenclatura de morno, frio, quente? Eu vou explicar para vocês. Laodiceia, além de ser uma cidade próspera em riquezas minerais, comércio, em Laodiceia havia algumas, deixa eu encontrar a palavra correta, vamos dizer assim, não sei se não seria palavras bicas, mananciais, algumas instâncias de água. É como se fontes de água que brotava do chão, e existia em Laodiceia essas fontes, esses mananciais de água quente, que era utilizável para banhar-se no inverno, para fazer alimentos, fabricar remédios. E existia essas instâncias, essas fontes de água fria, que também era útil para beber, refrescar-se. Mas existia em Laodiceia algumas instâncias de água morna. Essas águas mornas, estes mananciais de águas mornas, não tinham utilidade nenhuma lá em Laodiceia. Sabe por quê? Todo aquele que tentava ingerir aquela água morna era totalmente tomado por uma ânsia iminente e vomitava na hora. Deus está dizendo para nós hoje: ou você é quente, ou você é frio, porque morno eu vou vomitar-te. Olha só, irmãos, a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, ele fala sobre a gravidade da impureza. E o apóstolo Paulo fala que o corpo é templo do Espírito, e ele faz uma relação de comunhão entre o corpo e o Espírito, e entre os alimentos e o corpo. Comer significa fazer com que o alimento possa se unir ao seu corpo. Tanto que os nutricionistas dizem que nós somos aquilo que nós comemos. Então eu sou muito gostoso, não é verdade, pessoal? Eu só como coisa gostosa, não é verdade? Olha lá. Então está dizendo que aquele que não for fiel, aquele que não se arrepender, aquele que não reanimar o seu zelo, não vai ter comunhão comigo. Eu vou vomitar. Não vai ter comunhão comigo. Ai, Ricardo, e agora? O que eu faço? Escuta o teu Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de salvação. O nosso Deus é um Deus de salvação. O menino Jesus que está na manjedoura, ele está com os bracinhos erguidos para você e para mim. Para quê? Para salvar. Ele veio como uma criança, ele estende os seus bracinhos na manjedoura, para quê? Para curar, para te libertar. Na manjedoura, Cristo não está com o cajado para condenar, e nem no trono para decidir. Ele está na manjedoura com os bracinhos abertos, para o quê? Para manifestar a misericórdia. E por isso ele diz para nós nessa manhã: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém diz o amém, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Porque, irmão, o que nos faz ganhar o céu é a vida de comunhão com Deus. Olha, nós podemos fazer muita coisa para Deus,
Nós podemos pregar, podemos montar comunidade, podemos trabalhar na pastoral, se dedicar na quermesse, mas nada disso adianta se nós não tivermos comunhão com Deus, amor, porque nós seremos julgados pelo amor, seremos julgados pela comunhão. Olha, eu prego há 20 anos, e no dia do meu julgamento, não valerá de nada as pregações que eu fiz, não valerá de nada as cidades que eu andei, os retiros que eu preguei, se eu não tiver amor e comunhão com Deus. Por isso ele fala: abre o teu coração, ouve a minha voz, eu quero entrar na tua vida, e eu quero cear, eu quero sentar contigo na mesa, eu quero comunhão. É isso, irmãos, a comunhão. Nós precisamos de comunhão com Deus, reanimar o nosso zelo e arrepender-se. Arrepender-se. Eu quero perguntar para nós que estamos aqui hoje: quais são os pecados que nós temos ainda trazido em nossa vida, que tem nos deixado mornos? Quais são? Quais são os nossos pecados? Quais são os pecados que nós ainda estamos carregando, vivendo com eles? Jesus nesta manhã quer curar o nosso pecado. Como assim, Ricardo? Eu explico. Quando nós andamos pelo oceano, perto das regiões mais geladas, é comum encontrar os chamados icebergs. Os icebergs, eles são grandes pedras de gelo no mar. Contudo, a ponta do iceberg, que fica acima do nível do mar, é apenas uma parte de um imenso pedrão de gelo. A parte que fica escondida debaixo d'água é 8 vezes maior do que a ponta dele. E aí eu e você queremos ser quentes. Nós queremos abrir o coração para Jesus entrar, e queremos fazer comunhão com Deus. Nós queremos reanimar o nosso zelo. Nós queremos nos libertar do pecado. Mas muitas vezes a tua atitude, o pecado, ele é apenas a ponta do iceberg. E é por isso que a gente luta contra o pecado, e parece que não existe evolução na santidade, não existe evolução na vida espiritual. Passa a confissão, volta a confissão, é o mesmo pecado que você confessa. Aí você sai do confessionário e você fala assim: agora eu vou ser santo, agora eu não vou mais fazer esse pecado. Dá uma semana, cai naquele pecado. Por quê? Você está cuidando somente da ponta do iceberg. Existe a raiz do pecado, meu irmão. E a raiz do pecado, ela pode ser hereditária. A raiz do pecado, ela pode ser um mal que fizeram contra você. A raiz do pecado pode ser também a fruto das suas escolhas. Por isso, muito mais do que confissão, muito mais do que arrependimento, o homem precisa ser curado. O homem precisa ser liberto. Para quê? Para nós destruirmos este iceberg. Senão a gente vai ficar lutando contra a ponta do iceberg. Ponta do iceberg. Quem aqui tem no quintal aquelas pedrinhas, aquelas britas, né? É britas que chamam? Quem tem no quintal aquelas britas? Ai, que benção. Irmão, eu fui na casa de um amigo, ele tinha isso no quintal, as britas lá, as pedrinhas. E no meio das pedrinhas nasciam uns matinhos, sabe? Acontece isso também, sim ou não? Ai, aqueles matinhos é uma benção, né? Aí o cara tem que ficar arrancando o matinho. Aí o cara vai lá, arranca o matinho. Mas não adianta. Dá 1, 2 semanas, e se chover que nem chove aqui por aqui, né? O matinho volta. Não adianta ficar arrancando o matinho. Tem que arrancar o mal pela raiz, irmão. Se você não arrancar o mal pela raiz, se nós não invocarmos diante da cruz a cura para o nosso pecado, nós vamos ficar arrancando matinho.
E a raiz vai continuar jogando para cima aquilo que nós tentamos a todo instante arrancar. Eu pergunto mais uma vez para você: quais são esses matinhos que têm crescido? Que você arranca, ele cresce de novo. Que você arranca, ele cresce de novo. Qual é a ponta do iceberg que você está lutando? Qual é o pecado que tem entristecido a sua vida e que você precisa de cura hoje? Nós vamos invocar sobre nós nesta manhã os méritos das santas chagas de Jesus, e nós vamos invocar a cura. Por quê, Ricardo? Porque as chagas de Jesus, elas são fonte de cura, libertação para nós. Nós vamos fazer uma experiência de oração neste momento. Nós vamos nos colocar debaixo da cruz de Cristo e vamos nos deixar ser banhados pelo teu sangue. E essa vai ser a tua experiência com Deus. É a hora de você apresentar para Ele a ponta do iceberg. É a hora de você apresentar para Ele o matinho. Homem, mulher, viciado em pornografia, masturbação, internet, adultério. É a hora da libertação na sua família, do seu casamento. Sim, existe raiz este pecado da pornografia. Estudos, eles afirmam que a pornografia, ela causa uma dependência mental. Sabia disso? Que a pornografia, ela tem esta capacidade de penetrar na mente, causar dependência, assim como o crack. E isso tem destruído homens de Deus, mulheres de Deus, casamentos. Isto tem destruído famílias. Mas em nome de Jesus, pelas chagas de Jesus, todos os nossos pecados já foram destruídos na cruz de Cristo. Aleluia! Todos os nossos pecados já foram destruídos na cruz de Cristo. Pode aplaudir a cruz do Senhor. Aleluia! Aleluia! São Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, e o apóstolo Paulo diz assim: olha, aqui havia um documento escrito contra nós, mas Cristo tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Cristo encravou os nossos pecados na cruz, e Ele aniquilou o documento escrito contra nós. E Cristo, pelo poder da cruz, Ele expôs Satanás ao ridículo. E eu quero proclamar na tua vida, em nome de Jesus hoje, libertação sobre os pecados que têm deixado a sua vida espiritual morna. Eu quero proclamar sobre a tua vida hoje, irmão, que em nome de Jesus, pelo poder da palavra, pelo poder da espera, da vinda absoluta, a vinda que vem, a vinda presente e a vinda que exige uma resposta humana, eu quero proclamar sobre a tua vida hoje, que Cristo, pelo poder do sangue, das chagas, Ele está estourando, plá, plá, plá. Cristo está estourando todo o cativeiro. Você não é escravo de Satanás. Já viu quando sequestram as pessoas? Eles pegam a vítima e fazem o quê? Levam para um cativeiro. Cativeiro é um lugar onde ficam os reféns. E existem pessoas aqui que são reféns do pecado, são reféns de Satanás. Você quer ter autoridade, você quer orar, você quer fazer obras maiores que a de Cristo, mas você é refém do seu pecado. O que a polícia faz? A polícia investiga. E quando a polícia encontra o cativeiro, eles montam um cerco, eles cercam o cativeiro. Por quê? Quando eles chegam para estourar, para libertar o refém e para prender os criminosos. Por isso a polícia investigatória, quando ela encontra um cativeiro, ela arma um cerco,
e eles invadem o cativeiro, plá, mão na cabeça, pá, e liberta o refém. Eu quero dizer em nome de Jesus, que você já foi liberto desse cativeiro. Na cruz, Jesus já estourou esse cativeiro. Eu e você, nós não somos reféns do pecado, nós somos filhos de Deus. Nós cremos no Verbo. É o que São João diz: aqueles que creem, Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. E eu quero dizer para você, o cigarro não é maior do que o poder de Deus na sua vida. A masturbação, a pornografia, a mentira, a falta de perdão não é maior do que o poder de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade. Ele já venceu o seu pecado na cruz. E hoje, em nome de Jesus, você e eu vamos tomar posse da libertação. E se você crê, aplaude e glorifica o Senhor, porque Ele está nos dando libertação nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua cruz, pelo teu poder das chagas. Obrigado, Jesus. Estourou todo o cativeiro naquele Calvário. Nós podemos ser quentes, nós podemos nos arrepender, e Ele, com os bracinhos erguidos na manjedoura, pode nos dar misericórdia. Amém. Quem quer invocar a cura das santas chagas de Jesus, fique de pé neste momento. Amém. Nós vamos fazer uma experiência com Jesus. E neste momento você não vai olhar mais para cá, você vai olhar para a cruz. A cruz, ela vai ser conduzida entre nós. E quando ela for conduzida, ela não vai parar. Ela vai ser conduzida de maneira lenta. E quando a cruz passar perto de ti, se aproxime da cruz, toque nas chagas de Cristo. O Papa Francisco, quando esteve no Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco disse assim na vigília da sexta-feira: ninguém pode tocar na cruz sem deixar algo de si na cruz. Quando você tocar na cruz, você deixar o seu pecado. Amém? E o Papa disse ainda: ninguém pode tocar na cruz sem receber algo da cruz para si. Você vai tocar na cruz, deixar o teu pecado, e você vai receber dele um novo ânimo, o arrependimento, a vida nova e a libertação, em nome de Jesus. Vamos nos preparar, vamos entregar o nosso coração para aquele que é o Senhor da nossa vida, que estourou pela cruz todo e qualquer cativeiro. Aleluia. Vamos aplaudir a cruz, as chagas, o sangue de Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ergue os teus braços na direção da cruz de Cristo e solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ora, solta a sua voz na linguagem do Espírito. Isso, passa bem, isso, vai passando perto das cadeiras. Não para. Vai indo, sem parar. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando assim: das feridas que eu recebi, não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía o amor. porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por
você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se, Por isso sinta-se amado e querido. pois é o meu amor, Pois é o meu amor que cura a sua dor. foi por você, Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. pois é o meu amor, Pois é o meu amor que cura a sua dor. Pega os teus braços para a cruz. Que cura a sua dor. Cantemos. Foi por você, foi por você, Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. pois é o meu amor, Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, isso, toca na cruz, deixa os seus pecados, e as mágoas que estivessem em mim, deixa os matos, a ponta do iceberg, que delas não saíssem mais dor, e de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. pois é o meu amor, Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor, a sua dor. Só Jesus pode curar sua dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado, por isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura a sua dor. Só o amor de Deus foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado. Pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Tragam a cruz aqui no meio, por gentileza, de frente para nós. E estenda os seus braços para a cruz, para as chagas de Cristo. Isso.
erga os seus braços para a cruz e reza comigo na linguagem do Espírito. Erga os teus braços para a cruz. Deixa-te alcançar agora o sangue que jorra das santas chagas de Jesus. Lava no sangue precioso de Cristo. Ó sangue precioso de Cristo, fonte da misericórdia do Pai. Ó sangue precioso de Cristo, armadura de Deus, reveste-nos. Ó sangue precioso de Cristo, terror dos infernos e dos demônios, liberta-nos. Dai-nos, Senhor, o coração arrependido, Senhor. Dai-nos um novo ânimo, Senhor. Tu és a nossa esperança, Jesus. Tu és a nossa esperança, Jesus. Repete comigo essa oração bem forte. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue, pelos méritos das tuas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, diga o seu nome: eu, Ricardo, renuncio a todo pecado, toda obra do mal, e declaro hoje que sou liberto de toda armadilha de Satanás, e declaro vida nova em abundância sobre a minha vida e a minha casa. Amém. Eu creio na vinda de Cristo. Cristo é minha esperança. Eu quero ser santo, vivo ou morto, que a minha vida agrade o Senhor Jesus. Amém. Amém. Que todo espírito mau saia da minha vida, da minha casa, deste lugar, e se coloque aos pés da cruz, debaixo da autoridade de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Palmas para o poder de Deus. Palmas para o poder de Deus. Arrepende-te e reanima, pois, o teu zelo em santidade. Força, igreja, vamos lá. Em santidade. Em santidade. Em santidade. Sobre a terra. Sobre a terra eu devo andar. Em santidade. Em santidade. Em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Amém. Vamos mais uma vez. Em santidade. Palmas para Jesus.